Fala aí, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre algumas características da população brasileira. Na realidade, vamos focar bastante na questão da população rural e da população urbana. E aí, antes da gente falar desse gráficozinho que tem no livro didático de vocês, vamos parar para analisar o que é uma população rural e o que é uma população urbana. Acredito que todos já saibam, mas sempre que a gente estiver falando da população rural, é aquela que vive nas áreas rurais, isto é, no campo, correto? E no caso da população urbana, é aquela que vive, obviamente, nas áreas urbanas ou nas cidades, ok? Então, urbana, cidade, rural, campo. Agora vamos analisar aqui esse gráfico. A gente já viu alguns gráficos desse tipo. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai olhar um gráfico é procurar seu título. Qual é o título? Brasil, população rural e população urbana, 1950 a 2015. Então a gente sabe que esse gráfico vai falar da população rural e urbana do nosso país, que é o Brasil, dentro da década de 50, né, 1950, até o ano de 2015, beleza? E aí vamos prestar atenção aqui para a gente conseguir cruzar as informações. Aqui, em horizontal, correto? Nós temos as décadas de 50, 60, 70, 80, e depois vai para 91, 2000, 2010 e termina em 2015, correto? Legal. E aqui a gente vai ter a quantidade, beleza? A proporção, na realidade. A proporção. E aqui embaixo, olha, vem dizendo pra gente. A barrinha de azul significa população rural. A barrinha de laranja, população urbana. É em porcentagem, beleza? E aí vamos ver aqui. Na década de 50, qual é a barrinha que está mais feinha? A barrinha azul, que está em 64. Então quer dizer ali que 64% da população, e a gente já sabe o que é população, que a gente viu na última aula, né? A maior parte da população em 1950 estava na área rural, beleza? Então 64% era na área rural, 34% na área urbana. E aí, antes da gente olhar um por um, quero perguntar a vocês, a partir de qual década ali a gente pode perceber que teve uma mudança? Que a gente pode olhar ali e ver que a população urbana começou a passar a população rural. A resposta correta na década de 1970, onde a população urbana passou para 56%, beleza? E a rural para 44%. E aí eu pergunto, depois disso, teve alguma mudança? Retornou a maior parte da população para a área rural? Sim ou não? Vocês observarem aí? Não. Depois dessa década, vocês podem observar que a quantidade de pessoas que começaram a habitar a área urbana foi crescendo cada vez mais, ok? De uma forma um pouco mais rápida aqui, ó, nessas 3 décadas aqui, e depois de uma forma um pouco mais lenta, mas ela não retrocedeu até 2015, ok? E aí o que a gente pode observar? Por que vocês acham que essa população pode ter crescido? O que vocês podem pensar aí? Porque quando a gente fala na cidade, a gente está falando de um grande conjunto de infraestrutura, um grande conjunto de serviços, um grande conjunto de mão de obras, muitas pessoas, um meio de comunicação um pouco mais desenvolvido. Então, a área urbana tem uma grande concentração disso tudo, que acaba muitas das vezes atraindo as pessoas para ela, ok? E aí também tem um outro fator que acaba fazendo com que as pessoas saiam do campo, que é a questão da mecanização da agricultura. Ou seja, antigamente, de uma forma geral, a agricultura você ia lá com a sua ferramentinha, ia plantando junto com a sua família, agricultura familiar, dentro da sua terrinha e tudo mais. Com o tempo, a tecnologia também foi chegando no campo e aí muitas grandes indústrias alimentícias começaram a ir para o campo também. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que não tinham dinheiro para poder comprar esses equipamentos mais modernos e aumentar a produção dos seus alimentos e tudo mais, acabou também sendo prejudicada e tendo que sair. A mão de obra nessa área foi diminuindo.
E aí as pessoas tiveram que sair do campo e procurar a cidade para uma nova oportunidade, beleza? Agora que a gente já olhou aqui essa tabelinha, nós vamos para um outro gráficozinho, que na realidade é um mapa, dois mapas que temos aqui, né? E também está no livro didático de vocês. E aqui, ó, nós temos um mapa da população. Mapa também é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o título do mapa. Título do mapa aqui, população rural 2015. Aqui, população urbana 2015, beleza? Depois a gente vai olhar a legenda, que é sempre um conteúdo informativo que vem trazendo aqui embaixo e vai fazer com que a gente entenda o que o mapa está mostrando, ok? Aqui no verdinho nós temos população rural, que é o que a gente já sabe, né? E vocês podem observar aqui, ó, a quantidade de porcentagem, correto? E aí, quanto mais clarinho, menor, quanto mais escuro, maior. Ok? Beleza? E aqui é a população urbana 2015 e é a mesma lógica, só que aqui é de um amarelo clarinho até um vermelhão. Ok? Mais clarinho, menor, mais intenso, no caso vermelhão, maior a quantidade. Nós moramos, e todo mundo já sabe, né? Assim espero, na região sudeste, essa regiãozinha aqui, ó. E vocês podem observar que dos 3 estados que nós temos aqui, ó, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, beleza? Que são os que têm mais concentração de população. Vocês podem ver aqui, ó. Tem maior concentração de população. 2 deles, que são esses dois aqui, ó, no caso São Paulo e Rio de Janeiro, estão na nossa região, que é a região sudeste. E a gente também já viu na aula anterior que a população do Brasil não é distribuída de maneira igual. Lembram disso? Então aqui a gente está só confirmando essa informação. O que vocês têm que observar nesse mapa? Saber olhar ali e ver, e entender o que eu acabei de explicar. Quais são os estados que têm mais gente e quais que têm menos gente, no que diz respeito à população rural e da população urbana. E se vocês também observarem, olha aqui, ó, os mapas são inversos. São Paulo e Rio de Janeiro aqui, eles não têm muita concentração rural, ó. Mas por quê? Porque eles têm muita concentração urbana, como vocês podem ver. E aqui também podemos observar o Maranhão, que não tem tanta urbana, tá vendo? Mas tem bastante rural. Então quero que vocês observem isso, até porque para fazer as atividades vocês vão precisar disso. Espero que vocês tenham gostado e em breve teremos mais aulas, mais vídeos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.